Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em tempos de quarentena, nós precisamos organizar soluções porque o nosso conteúdo didático ele não vai parar e nós vamos dar sequência à nossa aula então falando sobre violência de gênero. Nós estávamos falando em aulas anteriores sobre violência e ficamos de na próxima aula falar sobre violência de gênero, que seria nesta aula então. Vamos dar continuidade? Bom, a violência, ela pode se processar de várias maneiras diferentes, em várias camadas sociais, seja ela de pessoas mais abonadas na sociedade ou de pessoas mais pobres, e ela pode se dar por meio psicológico, meio físico ou uma agressão sexual. Mas o que é uma violência de gênero? É um tipo de violência físico-psicológica exercida contra qualquer pessoa ou contra qualquer grupo em relação ao seu sexo ou ao seu gênero escolhido. A violência sexual e a violência de gênero, ela tem um impacto muito negativo na vida das pessoas, porque ela vai impactar a questão da autoestima da pessoa. E ela vai modificar, então, as características psicológicas do agredido e ao agressor não vai acontecer nada, porque psicologicamente ele já está num processo de agressão contínua. Inclui-se como atos de violência de gênero o estupro, a prostituição forçada, a discriminação trabalhista em relação à diferença de preços, em relação à diferença de trabalho por questões de sexo masculino ou feminino, a questão até do próprio pagamento do salário, quando existe diferença em relação ao salário de homens e de mulheres no mesmo cargo e na mesma quantidade de horas, o aborto seletivo por sexo, e aqui eu dou como exemplo a questão da China, que durante muitos anos fez um controle da taxa de natalidade, optando apenas por um filho, e o segundo filho ele era indesejado, ou apenas por um filho homem. Pode ser através da violência física ou sexual. Assédio, esse assédio pode ser em qualquer meio em que o indivíduo esteja, e pode ser tanto de homens para mulheres, quanto de mulheres para homens, entre outros exemplos. A violência feminina, agora aqui falando um pouquinho sobre a violência. Eu acho que vocês têm assistido em telejornais, lido em reportagens na internet, no próprio jornal físico, a questão da violência aqui no Brasil, que tem crescido muito em relação às mulheres. Essa questão da violência feminina, ela é uma questão histórica. Ela vem da questão de que a mulher tinha menos força física e por isso relacionou-se na sociedade que algumas atividades eram exercidas só por homens, porque elas não teriam condições de exercer por falta de porte físico e de força física. Acompanhado com esse processo de força física, entrou um conceito social de que ela não poderia, né, sair de casa para trabalhar e deveria ficar em casa cuidando dos filhos por causa disso, porque o homem estava mais apto fisicamente e a mulher menos apta fisicamente. Só que com essa ideia desse contexto social surgiu a questão de que a masculinidade em alguns países aflorou e os homens sentiram-se como é que eu posso falar? Sentiram-se no direito de espancar em algumas culturas as mulheres. As mulheres vitimadas por esse processo, elas sofrem de baixa autoestima e geralmente elas se encontram numa situação de dependência econômica e emocional. No Brasil, no ano de 2006, surgiu uma lei, que é a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Essa lei trouxe como novidade a questão no rigor da penalização, mas muitas mulheres que são espancadas em casa ou que sofrem violência psicológica, muitas vezes elas dependem dos maridos, dos homens, para se sustentar, ou tem medo de violência contra os filhos ou violência contra outros familiares. Por isso que elas nunca vão até a delegacia para relatar o fato, ou até porque sentem amor pela pessoa e vão relevando a situação. E acaba num círculo vicioso, e esse processo leva, então, muitas vezes à violência física. A violência contra homossexuais. Aqui a gente entra um pouquinho no conceito que nós estudamos em aulas anteriores sobre a questão de existir na sociedade algumas regras que são ditas comuns, senso comum, e essas regras, quando são quebradas por alguém de fora dessa sociedade, ela é vista como desvio de padrão de conduta. Então, se ela é vista como desvio de padrão de conduta, esse grupo vai sofrer então o quê? Vai sofrer ataques de quem acha que está dentro do padrão de conduta.
Tradicionalmente são retratados como ameaça desviante, os homossexuais são retratados dessa forma na sociedade, e as pessoas que estão incluídas dentro desse contexto social de senso comum acreditam que eles estão ameaçando o bem-estar das pessoas, né? Independente de qual país ou de qual o contexto social que nós estamos falando. É claro que nós sabemos que não é isso que acontece, que as pessoas são livres para escolher sua opção sexual e para escolher a sua manifestação na sociedade. Só que em virtude de achar, né, que estão corretos, ocorre a violência contra essa camada da população. Bom, a nível de sociologia, nós temos um grande sociólogo chamado Pierre Bourdieu. Ele, dentro da sua obra, né, das suas obras, ele cria uma teoria chamada violência simbólica. E, segundo ele, a violência seria uma forma de dominação impregnada de forma inconsciente de valores, ou seja, ao mesmo tempo que se impõe a regra, ela já está presente no coletivo das pessoas, sem que as pessoas possam notar. Como exemplos, então, eu posso deixar para vocês um contexto histórico, dois contextos históricos, na verdade. O primeiro contexto seria do século XIX para o século XX, durante a Segunda Revolução Industrial, quando os países ricos, já passando pela Segunda Revolução Industrial e precisando de minérios e de mercado consumidor e de mão de obra barata e de matéria-prima quase que de graça, vão até as localidades que ainda não haviam passado direito pela primeira fase da Revolução e começam um processo de colonização e exploração dessas localidades. E outro contexto histórico que eu posso deixar como exemplo são mobilizações militares que aconteceram entre o século XIX e estão acontecendo até hoje, século XXI, no qual países ricos eles vão até os países pobres com uma força militar muito grande e acabam dominando a situação política, ditando as regras, prendendo governantes, né, derrubando governos, como é o exemplo dos Estados Unidos no Afeganistão em 2003 e dos Estados Unidos no Iraque em 2004. Bom, pessoal, aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu espero que seja bastante proveitosa para vocês. Na sequência, vocês vão ler as páginas indicadas da apostila, vão fazer um bom resumo do caderno de vocês em tópicos. Não precisa se preocupar que não precisa ser nada gigantesco, pode ser em tópicos, e realizar os exercícios. Nos vemos na próxima aula. Beijos da Prof.